Brincar, correr, cavar, babar e latir são alguns comportamentos naturais e esperados dos cães. Mas se seu cachorro está apresentando em excesso algum desses comportamentos, como latir, por exemplo, talvez algo relacionado à saúde ou dia a dia do seu pet esteja precisando de atenção. Para falar mais sobre esse assunto, trouxemos o Marcelo Ekman, adestrador da Tudo de Cão. Marcelo, tudo bem? Bárbara, tudo bom e você? Tudo bem também. Marcelo, muita gente relata que os cães, eles latem muito, né? Quando toca a campainha ou então quando vai passear. Mas antes de a gente tentar descobrir como solucionar, como resolver esses problemas, eu queria saber como que a gente faz para identificar se o cachorro está latindo em excesso ou não? Primeiro a gente precisa entender como os cães se comunicam. Então eles se comunicam na maior parte do tempo, principalmente por linguagem corporal, com a gente, principalmente com outros cachorros, mas os latidos também fazem parte desse repertório de comunicação deles. É diferente da gente. Nós humanos nos comunicamos muito mais pela fala, é mais uma linguagem verbal do que uma linguagem corporal. Eles é muito mais uma linguagem corporal. E respondendo a sua pergunta de quando esses latidos estão em excesso, para mim esses latidos estão em excesso quando ou está me incomodando ou está incomodando qualquer outra pessoa. E a gente separou aqui algumas situações que os cães costumam latir, por exemplo, buzina, interfone ou quando toca a campainha. Por que eles fazem isso? Isso é muito comum. Pode ser por dois motivos. Ou um medo, uma insegurança associado com uma excitação, ou só medo, ou só excitação. E aí, o que a gente pode fazer? Nesse caso, se for a insegurança, a gente precisa trabalhar essa insegurança e contracondicionar. Então, contracondicionar o estímulo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar esse estímulo, que é algo ruim para o cachorro, por exemplo, algo bom? Exato. Por exemplo, a campainha. Vamos pegar o caso de um cachorro inseguro que fica inseguro ou sente medo com o tocar da campainha. Então a gente pega esse estímulo que é a campainha e transforma de algo ruim para algo muito bom. Então a gente vai começar a mostrar para o cachorro que quando a campainha toca, algo maravilhoso vai acontecer. Ou ele vai brincar, ou ele vai ganhar um petisco, ou ele vai ganhar um petisco, uma brincadeira da pessoa que está chegando. E aí tem que ter uma conversa também com as outras pessoas que vão chegar para brincar. Precisa ser feito todo um planejamento, todo um treino para isso acontecer. No caso dos cães que fazem isso por excitação, o mais importante é a gente trabalhar a calma deles, deixar eles super calmos. Entendi. E ensinar um comportamento que seja incompatível com latir. Então a gente vai ensinar que quando toca, por exemplo, a campainha, ao invés dele latir, ele precisa ir para a caminha dele e fica lá paradinho, quieto, até ele ser liberado. Ou então, por exemplo, a campainha tocou, ele vai, pega um brinquedo dele e leva para a pessoa que está chegando para ele brincar. Entendi. Mostrar que existem outros comportamentos sem ser latir, que acaba incomodando todo mundo. Exatamente. Outra coisa que é super importante também, em todos os casos de excesso de latido, é suprir as necessidades básicas dos cães. Então eles têm algumas necessidades básicas, então atividade mental, atividade física, socialização. Então suprir para ele gastar essa energia, por exemplo, com passeios regulares na rua. Até brincando também, né? Às vezes não consegue sair, mas brincando dentro de casa. Com um enriquecimento ambiental dentro de casa também é muito importante. Entendi. Ter um espaço adequado para eles e tudo mais, né? E aqueles cães que latem com a movimentação na rua? Né, que eles ficam vendo as pessoas passarem, começam a latir, ou então tem os outros cachorros passando e vão latindo também. A impressão que dá é que eles querem proteger o ambiente deles. É isso mesmo ou não? Pode ser, mas assim, a gente da Tudo de Cão, a gente não orienta nunca o cão a ficar no portão. Porque, basicamente, nessa situação, o cão aprende, ele é ensinado a latir. Porque o que acontece? Vamos supor, um caso de insegurança, por exemplo, ou de um cachorro super ansioso, quando passa um cachorro na frente do portão. Ele fica ansioso, ele fica frustrado por não poder chegar ou porque ele tá com medo. E aí ele late e o cachorro tá passando. Ele late e o cachorro tá passando. E de repente o cachorro some. Ou então numa situação do carteiro. O carteiro vem deixar as cartas, o cachorro late pro carteiro e o carteiro vai embora.
Pro carteiro, o carteiro tá indo embora porque ele tá fazendo o trabalho dele. Ele não tá indo embora porque o cachorro tá latindo. Mas na cabeça do cachorro... Ele foi embora porque ele latiu. Exato. O carteiro tá indo embora porque ele tá latindo. Então o cachorro aprende que latindo ele espanta ou o carteiro ou outros cães. E quando eles latem, os cachorros que eles saem na rua, que eles latem para os outros cães. Então é como se fosse uma insegurança também ou uma ansiedade de chegar até esses cães. Para outros cães na rua é exatamente isso. Pode ser por dois motivos. Ou por insegurança. Então, por exemplo, o cachorro é inseguro ou é medroso e aí ele vê outro cachorro ali na frente durante o passeio, late para ele porque ele está inseguro. E resolve isso. Esse comportamento funciona para o cachorro que está latindo. Por quê? Quando ele late, por exemplo, eu estou com o meu cachorro na guia. Meu cachorro viu um cachorro ali na frente e latiu. Por que ele está latindo? Ou provavelmente é para espantar esse cachorro. E funciona para ele, porque ele late e aí ou o cachorro vai embora, ou eu fico com vergonha, mesmo. Ou porque eu não quero incomodar as pessoas, eu pego e saio com ele. Então, para o cachorro que está latindo, funciona esse comportamento porque o cachorro some, ou a gente sai do lugar, ou uma questão de ansiedade. Então, vamos pegar um cachorro que é super ansioso, tem muita energia acumulada e adora chegar para conhecer outros cachorros. Eu tô na guia com o meu cachorro e aí a gente vê um cachorro logo na frente e aí o meu cachorro começa a ficar super ansioso e excitado para chegar no outro cachorro. Ele puxa a guia, essa guia tensiona, causa mais tensão nesse meu cachorro, causa mais ansiedade, mais frustração e aí ele começa a latir por causa da ansiedade para chegar no outro cachorro, entendeu? E aí normalmente o que as pessoas fazem é continuar levando e deixar ele conhecer, deixar ele interagir. Na verdade, a gente tem que acalmar essa ansiedade e tudo mais. A gente precisa ensinar o cachorro uma forma correta de chegar no outro cachorro, de interagir com o outro cachorro. Ensinar que não é legal ele ir puxando a guia ou ele chegar muito afobado no outro cachorro. Porque tem outros cachorros que não vão gostar dessa atitude dele. Alguns cães passam boa parte do tempo em casa sozinhos, né? Porque os donos saem para trabalhar, tudo mais. E aí eles acabam latindo, né? Por que isso acontece? É a ansiedade também? Isso pode acontecer por diversos motivos. Ou por uma ansiedade de separação, e aí esse cachorro não consegue lidar com ficar sozinho em casa, ou por acúmulo de energia, ou porque ele está se sentindo sozinho, ou porque ele não gosta de ficar sozinho. Então são vários e vários motivos. Se for, por exemplo, ansiedade de separação ou o não gostar de ficar sozinho, a gente precisa ensinar que ficar sozinho também é legal. Que nada de mal vai acontecer com ele. Se for por um acúmulo de energia ou simplesmente uma ansiedade, não ter o que fazer, suprir as necessidades básicas dele. Então, implementar uma rotina de passeios regulares, enriquecimento ambiental em casa para ele ter o que fazer, para ele ter o que roer, para ele ter como gastar essa energia dele também dentro de casa quando ele estiver sozinho. Existem raças de cães que latem menos do que outras? Essa daqui, por exemplo, Qual é a raça? É um Border Collie. Essa é a Shun, minha Border Collie de 2 anos. Ela não latiu desde que ela chegou aqui. Eu não sei o que acontece. Tá viva, esse bichinho tá vivo. Border Collie é uma raça que late pouco, tem tendência para latir pouco, mas o que a gente precisa entender é que ela, por exemplo, tem todas as necessidades básicas supridas. Mas tem algumas raças que têm uma tendência maior de latir. Então, raças menores, Schnauzer late bastante, Yorkshire tem uma tendência maior de latir, Maltês, Pastor de Shetland. Mas também tem alguns cães maiores que também têm o costume de latir, ou tem uma tendência maior de latir. Por exemplo, o Samoyeda. O Samoyeda, ele se comunica muito através da vocalização e dos latidos. E algumas pessoas, elas têm preferência em usar aquelas coleiras, né, anti-latido. O que você tem a falar sobre isso? Qual a sua opinião sobre o uso dessas coleiras? Nós, da Tudo de Cão, não recomendamos e não indicamos, em hipótese nenhuma, o uso desse tipo de equipamento. Por quê? Porque ele trabalha, esse tipo de equipamento, ele se baseia nas punições. Então, o que acontece? O cão late e aí essa coleira ou vai liberar uma descarga elétrica no cão, ou vai borrifar um jato de citronela nesse cachorro. E aí, qual que é o problema disso? O problema maior é porque trabalha com base na punição, mas existem vários outros problemas, vários outros pontos negativos nesse tipo de equipamento. Vamos supor que eu coloque
esse equipamento num cachorro que convive com vários outros cachorros. Então, ele tá com a coleira antilatido e outro cachorro late. Esse cachorro que não latiu vai acabar recebendo a punição porque outro cachorro latiu. Outra coisa que pode acontecer é eles começarem a diferenciar quando eles estão ou não com a coleira. Então eles podem começar a identificar que tô com a coleira, não vou latir. Tirou a coleira, eu posso latir porque não vou receber a punição. Outra coisa que pode acontecer, traumatizar o cachorro, por exemplo. Então a gente coloca a coleira no cachorro e aí ele recebe essa descarga elétrica, ele recebe esse jato de citronela e começa a ficar com medo do ambiente, começa a ficar com medo das pessoas que estão perto, ou começa a ficar com medo da coleira. E outra coisa que também pode acontecer é a dessensibilização. A gente coloca a coleira nesse cachorro, esse cachorro começa a latir, recebe a descarga elétrica ou recebe o jato, o borrifamento da citronela e começa a se acostumar com isso. Ele começa a achar que isso é normal e isso não acaba mais tendo efeito para ele. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a você, Bárbara. Eu tenho certeza que as suas informações vão ajudar muita gente. Será que você pode fazer ela latir, pelo menos no final? Ela não vai latir. Não? Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum caso de cachorro que late muito e quiser deixar aí nos comentários pra gente, nós vamos gostar muito. Muito obrigada.